Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje, vocês sabem, é dia de giro do motor. E o giro do motor de hoje está muito especial porque nós tivemos muitas corridaças, muitas corridas importantíssimas. Tivemos o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis, as 600 milhas de Charlotte na NASCAR, o GP da Itália na MotoGP, enfim, muita corrida boa e vamos falar tudo no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começamos o vídeo com a nossa querida NASCAR, que nesse final de semana chegou em Charlotte, que é praticamente a casa de todas as equipes. E chegou no que é a prova mais longa da temporada, mas isso eu vou falar lá na Cup Series. Por enquanto, vamos falar da Truck Series, que tinha Ty Majeski como pole position. E cara, o primeiro estágio foi muito divertido, com muitas brigas ali lado a lado, né, ao longo do oval de Charlotte, como por exemplo essa aí do Kyle Busch com o Zane Smith e do Zane Smith com o Ty Majeski, mas que no fim terminou com o Zane Smith como vencedor do primeiro segmento. O segundo segmento foi mais calmo, mas ainda assim com boas brigas. Tivemos uma amarela causada por Tate Fogelman, que rodou na entrada dos boxes. E eu não tô zoando, cara, eu não tô zoando, ele rodou na entrada dos boxes. E desse jeito, Ben Rhodes venceu o segundo segmento. E logo no início do terceiro estágio, tivemos uma bandeira amarela causada por Matt Mills. Mas depois disso, a corrida prosseguiu por um bom tempo sob bandeira verde, o que faria com que as paradas de boxe fossem cruciais. Até que no finalzinho da prova vem uma bandeira amarela. Com isso teríamos prorrogação, 2 voltinhas apenas para definir o vencedor. E na primeira volta da relargada, Roseva, que era o líder, rodou e causou amarela. Com isso teríamos mais uma prorrogação. E na nova relargada nada de errado aconteceu e foi aberta a última volta com 3 carros brigando pela vitória. O de Jonathan X, Joe Hunter Nemechek e Ross Chastain. E se aproveitando de um empurrão de Enfinger no final da prova, Ross Chastain venceu a etapa de Charlotte na Truck Series. Espetacular chegada e vitória do piloto que é fixo da Cup Series. O líder do campeonato ainda segue sendo John Hunter Nemechek pela segunda corrida consecutiva, ele que chegou na terceira posição. Agora vamos para a Xfinity, segunda corrida do final de semana da NASCAR, onde o pole era Sam Mayer, a primeira pole dele no ano. Gragson tomou a liderança e ia de boa ali em primeiro até acontecer a bandeira amarela causada por Brandon Jones, onde veio outra amarela também com o Brandon, só que dessa vez com o Brandon Brown. E assim o vencedor do primeiro segmento foi Josh Berry. Olho nele. No segundo segmento já começamos com uma bandeira amarela envolvendo vários carros, tivemos outros incidentes também e no fim, Justin Allgaier foi quem venceu o estágio número 2. O terceiro segmento começou da mesma forma do segundo, uma bandeira amarela envolvendo vários carros, dessa vez foi quase como uma pilha, cara, foi um batendo atrás do outro e ficou uma filinha. Faltando 20 voltas para o final, Justin Allgaier e Josh Berry estavam disputando a liderança de forma frenética e com muita vontade. Era quase contato para lá, quase contato para cá, até que aconteceu o contato de fato. Nenhum dos dois rodou nada do tipo, porém Josh Berry levou vantagem e aí era caminho livre. Ele tomou a ponta para não perder mais e vencer a etapa da Xfinity em Charlotte. Mais uma vitória dele no ano e sem a pintura do PUBG, né? Pelo visto a pintura do PUBG é zicada. Mas enfim, mesmo com um mau resultado, o líder do campeonato é ainda AJ Allmendinger. Agora chegamos na Cup Series, onde tivemos as 600 milhas de Charlotte, a prova mais longa da temporada. São 400 voltas, sim, 400 voltas nessa corrida, em um oval que tem um tamanho parecido com o de Homestead. E vocês sabem, Homestead não é um oval gigante, mas é um oval médio, cara, então não é pequena a pista de Charlotte. Então é muita coisa, cara. E assim, como pole position para essa corrida quase de endurance da NASCAR, vinha Denny Hamlin. O homem finalmente acordou. E já no começo da prova já tivemos uma bandeira amarela, onde o Ryan Preece e o Chris Busch rodaram de forma sincronizada, olha que bonito. E disputando a liderança com o mexicano Daniel Suárez, diga-se de passagem, os mexicanos estavam on fire ontem. Kyle Busch rodou sozinho e causou a amarela. E não parava de rolar a amarela, ainda estamos no primeiro segmento e Corey LaJoie bateu forte. E quando finalmente o primeiro segmento acabou, quem levou a vitória foi Chase Elliott.
E começávamos o segundo segmento com o Bubba Wallace rodando e com estilo ele arrumou um jeito ali de entrar no box. E depois Austin Cindric bateu quase da mesma maneira que os anteriores e aí causou a 7ª bandeira amarela da corrida. 7ª. Rodaram também depois Kyle Larson e Chase Elliott. Tava todo mundo virando uma Beyblade. E no finalzinho do segundo segmento tivemos ele. Aí você se pergunta, quem? O Big One! Muitos carros envolvidos e tal, e quando a relargada foi dada, o vencedor do segundo segmento foi Daniel Suárez. Que dia pro México, hein? O terceiro segmento foi mais tranquilo e terminou com a vitória de Ross Chastain. Mas calma, a corrida ainda não acabou. Teríamos mais um segmento, o quarto. E aí no começo do último segmento, Daniel Suárez rodou e foi acertado de tudo quanto é lado, cara. Esquece que eu falei que tava sendo um bom dia pro México. E o Ross Chastain nessa batida, ele capotou. Ele capotou, cara. Cara, a corrida não poderia ser mais caótica do que tava sendo, velho. Eu adoro isso. Chegamos no finzinho da prova e a batalha pela liderança era entre Kyle Larson, que havia rodado antes, e Chase Briscoe. Até que Chase Briscoe errou ao fazer a manobra e rodou, cara. Cara, que corrida maluca. Com isso, abemos prorrogação. Na relargada da prorrogação apareceu um 4-wide, cara. E aí é imã de batida. Dito e feito, batida amarela. Aí mais uma prorrogação, cara. E assim, a corrida começou por volta de umas 7 horas. E ela durou até depois da meia-noite, cara. Ela durou muito. E aí finalmente chegávamos no final real de prova com a briga pela liderança entre Denny Hamlin e Kyle Busch. Kyle Busch até abriu a última volta na liderança, só que o Denny Hamlin passou ele e aí venceu as 600 milhas de Charlotte na NASCAR. Que vitória nessa corrida completamente maluca! Que corrida, cara, que corrida! E agora o líder do campeonato ainda é ele, né? Não tem jeito, cara. O líder ainda é Chase Elliott. O Mundial de Moto Velocidade desembarcou nesse final de semana para uma das melhores pistas da temporada, pelo menos em questão de entretenimento, que é o circuito de Mugello na Itália, para o GP da Itália. E começamos com a Moto3, que teve uma grande corrida como sempre. O pole foi o turco com 100 vitórias, Denison Chu, e Diogo Moreira, o brasileiro, largaria na 7ª posição. E aí, cara, como em toda a corrida na Moto3, foi uma trocação de posição, ó, absurda. E como a reta de Mugello era gigante, não era raro ver o líder perdendo tipo 8 posições na reta. Onchu, que foi o pole, estava brigando pela vitória, caiu. Ou seja, né, mais tempo aí sem vitória para o Onchu. E o brasileiro Diogo Moreira estava brigando pelo pódio e até mesmo pela vitória. No final da corrida o brasileiro tomou a ponta na penúltima volta, mas depois foi engolido na reta na última. Onde na última curva da última volta ele tocou em Ricardo Rossi e caiu. Na frente, a vitória ficou com Izan Guevara em uma chegada milimétrica. Mas para que o Izan Guevara depois levou uma punição por exceder o limite de pista na última volta. E aí ele perdeu uma posição e a vitória ficou com o Sérgio Garcia. Cara, que decisão anticlímax, bicho. E em terceiro ficou o Tatsuki Suzuki. Diogo Moreira infelizmente abandonou na última curva da última volta. E a liderança segue sendo de Sérgio Garcia com 137 pontos, 28 à frente de Izan Guevara, que é o segundo. Agora chegamos na Moto2, que é sempre a categoria com menos entretenimento de todas da Moto Velocidade. Então vou dar uma passadinha bem rapidinho aqui. O pole position era Aron Canet, que buscava ali, né, chegar mais próximo do Vietti no campeonato. Mas no comecinho ele já perdeu a liderança para o Pedro Acosta, que é o atual campeão da Moto3. Pedro Acosta dominou a prova, não deu chance para a concorrência e ainda contou com a ajudinha de que o Aron Canet caiu, então ele teve um alívio maior ainda na liderança. E não foi só o Aron Canet que teve problemas, a moto do Vietti pifou. E assim ele abandonou a prova, o que dá uma chacoalhada legal no campeonato. Na frente, Pedro Acosta conquistou sua primeira vitória na Moto2, ele que é a grande promessa espanhola. E segundo, Joe Roberts, o norte-americano, chegou em segundo. Em terceiro, Ayogura. E agora, meu amigo, o Vietti, que tinha uma vantagem gigantesca na liderança, está empatado em pontos com o Ayogura. Agora ambos estão com 108 pontos. Agora o campeonato da Moto2 vai ficar bom. Chegamos agora na categoria rainha, a MotoGP, que teve uma boa corrida, que já começou maluco ali. Todo fim de semana já começou maluco no quali.
O treino classificatório foi com chuva, e na chuva as coisas viraram de cabeça para baixo. O pole foi Fábio Di Giannantonio com a Gresini, sim, tudo entendeu errado, foi o Di Giannantonio, e completando a primeira fila nós temos Luca Marini e Marco Bezzecchi com a VR46. Deve ser a primeira fila mais aleatória da história da MotoGP. Se vocês se lembrarem de alguma primeira fila estranha da MotoGP, coloca aqui nos comentários, pô, porque eu não me lembro de nenhuma. Os três da frente até largaram bem e mantiveram as posições, mas depois, né, o Di Giannantonio foi escalado, perdeu o gás, né? E aí as duas VR46 assumiram a ponta. Fábio Quartararo começou ali a dar seu show no miolinho de Mugello e já estava em segundo. O moleque é bom demais, cara. E não foi só o Quartararo que estava ganhando posições, o Bagnaia vinha ali, ó, escalando o pelotão e já tava ali incomodando, cara. Pô, o Espargaró caiu, né? Mas isso aí a gente passa despercebido. Seguimos com a ação. Bagnaia foi ganhando mais posições, passou o Quartararo e iria pra cima do líder Bezzecchi, onde ele foi pra cima realmente e tomou a liderança. As duas Suzukis caíram, então aí vai, né, mais um fim de semana desastroso para eles. O Bastianini também caiu, o que é frustrante para ele que briga pelo campeonato. E aí no final da corrida acabou o gás da VR46, o Marini e o Bezzecchi começaram a ser escalados também. E Bezzecchi, que estava em segundo, foi ultrapassado por Quartararo, depois foi ultrapassado por Aleix Espargaró no finzinho e até por Johan Zarco. Na frente, Pecco Bagnaia venceu o GP da Itália em casa de Ducati. Quartararo foi o segundo e Aleix Espargaró foi o terceiro. Completaram o top 10 Zarco, Bezzecchi, Marini, Brad Binder, Nakagami, Miguel Oliveira e Marc Marquez. Abandonaram Bastianini, Mir, Rins e Pol Espargaró. O campeonato ainda está com o Fábio Quartararo como o líder, só que agora a vantagem aumentou um pouquinho, agora está em 8 pontos em relação ao Aleix Espargaró, que é o segundo. A briga tá pegando fogo. Chegamos agora na Moto E, onde foi dor e sofrimento, então vamos passar rapidinho aqui, porque o Eric Granado, né, ficou mais atrás ainda em relação ao campeonato. Na primeira corrida, o suíço e líder do campeonato, Dominique Egerter, venceu a corrida de Mugello de forma espetacular, a corrida 1, e aí aumentou ainda mais a liderança do campeonato. E Eric Granado foi o terceiro. Na segunda corrida, a vitória ficou com Matteo Ferrari e Dominique Egerter manteve boa forma e chegou na segunda posição. Eric Granado foi o sétimo. Com isso, a vantagem no campeonato está totalmente favorável ao suíço, ao Egerter, que tem 28 pontos de frente para o segundo, que é justamente Eric Granado. Saindo da tristeza da Moto E, vamos falar da alegria na Fórmula 2 porque tivemos vitória brasileira. Sim, estamos falando da Fórmula 2 em Mônaco. O fim de semana começou quente já no treino classificatório, onde Drugovich, que era o mais rápido naquele momento no grupo A, que era o grupo mais rápido. Antes, uma rápida explicação, na Fórmula 2 em Mônaco, o treino classificatório é dividido em dois grupos, o grupo A e o grupo B. Eles pegam metade dos pilotos e botam para o grupo A e metade para o grupo B. E aí, o grupo que for mais rápido, ou seja, o grupo que tiver o melhor tempo ali com o mais rápido, vai largar nas posições ímpares. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e por aí vai. Enquanto o grupo mais lento larga nas posições pares. Então, segundo, quarto, sexto, oitavo, décimo e por aí vai. Acho que vocês entenderam. Mas então, Drugovich bateu e causou uma bandeira amarela no setor 3. Lawson e Iwasa melhoraram pulando para primeiro e segundo, deixando Drugovich em terceiro. Porém, foi aberta uma investigação por eles terem melhorado o tempo com bandeira amarela e aí o Lawson e o Iwasa foram punidos e o Drugovich foi elevado para a pole position para a corrida Future de domingo. Mas vamos primeiro falar da corrida sprint do sábado, que foi mal ou menos para os brasileiros, né? Porque assim, o Enzo Fittipaldi foi bem, o Drugovich não. Já começamos aqui com a falta de sorte de Jake Hughes na corrida sprint, ele que era o pole position, e o que aconteceu? O carro morreu na largada. Nessa confusão, Ron Sunny encheu a traseira do Drugovich e aí o brasileiro teve o pneu furado. E aí a corrida foi pro espaço, né, cara? Porque assim, na Fórmula 2 o pit stop ele não é obrigatório, o que significa, né, que se alguém faz o pit stop ele se prejudica muito e só um safety car pode salvar. E a MP fez uma bagunça, colocou o Drugovich com pneu de chuva, com pneu de pista seca, depois ele teve 2 punições por excesso de velocidade nos boxes, teve que pagar a punição, depois de tudo isso ele abandonou. A corrida teve praticamente quase nada e assim, Dennis Hogger, que estava lá na frente, o atual campeão da Fórmula 3, venceu a sua primeira corrida em 2022. Com Daru
Chauvelin em segundo e Armstrong em terceiro. Enzo Fittipaldi terminou numa excelente quarta colocação. Boa, Tubarãozinho! E agora vamos para a atenção, amigo, da Future Race. Na ida para a volta de apresentação já tivemos Liam Lawson e Roy Nissany ficando no grid. Então a largada foi dada e Drugovich largou bem demais. Ele e o pessoal ali na frente estavam todos com o composto mais duro, e vocês vão entender mais na frente. O pessoal que largou de super macio fez a parada cedo, mas na volta de número 19, Amaury Cordel, a lenda, bateu e causou o safety car. Quem se aproveitou foi o pessoal da frente, Drugovich, Pourchaire, Durham, Vips. Todos eles pararam, levaram vantagem por conta do safety car. Inclusive, olha a várzea que tava na saída dos boxes, olha os fiscais fazendo cagada. E aí esse pessoal parou, colocou o pneu super macio e ali não tinha mais vantagem nenhuma de, sei lá, parar antes, parar depois, todo mundo já tinha parado. Na relargada do safety car, Liam Lawson mostrou que dá para ultrapassar em Mônaco e fez uma linda manobra no hairpin, onde logo depois ele tentou fazer a mesma coisa com o Novalak, não deu certo, bateu no Novalak, o Novalak ficou e causou safety car. E aí depois do safety car, o Pourchaire foi com tudo pra cima do Drugovich. E o Drugovich, parecido com o Senna 92, que por favor, eu não tô dizendo que o Drugovich é do nível do Senna, eu não tô comparando os dois, né? Nem as categorias, que o nível é bem diferente, só tô dizendo que as situações são parecidinhas. Então, o Drugovich segurou muito bem Pourchaire e de forma brilhante venceu a Future Race em Mônaco. Que coisa maravilhosa. Pode tocar o tema da vitória, ele merece, apesar de que o tema da vitória vai ficar por pouco tempo aqui. Em segundo chegou Theo Pourchaire e em terceiro Yuri Vips. Enzo Fittipaldi terminou em quinto, baita resultado também. E assim o campeonato fica ainda melhor para o Drugovich, que agora tem 32 pontos de frente para o segundo, que é justamente Theo Pourchaire. Que campeonato brasileiro, hein? Que ano! Destaque também para o Enzo Fittipaldi, que agora figura no top 10 na 7ª posição. Grande evolução no Tubarãozinho. Agora é hora de falar da Fórmula 1 em Mônaco, que olha, teve uma corrida muito interessante para os padrões monegascos. A Fórmula 1 chegou em Mônaco com o Verstappen líder do campeonato após a vitória na Espanha e com uma grande expectativa em torno ali do Charles Leclerc, que correria em casa, e ficava aquela expectativa, será que ele vai conseguir derrubar a maldição? E no quali, pelo menos começou com o pé direito, a pole ficou com ele, Charles Leclerc, que cravou o melhor tempo. E contou com uma ajudinha ali da bandeira vermelha causada por Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Sainz inclusive largaria em segundo, Pérez em terceiro e Verstappen em quarto. Completando o top 10 nós tínhamos Norris, Russell, Alonso, Hamilton, Vettel e Ocon. Aí chegamos para o domingo, onde a chuva deu as suas caras e pegou todo mundo de surpresa. Então a largada foi adiada e esse adiamento seria muito ruim, porque quando começou a volta de apresentação, caiu um temporal que deixou a pista ali, pô, encharcada, cara, tava puro aquaplane. Então a bandeira vermelha foi acionada e com uma demora gigantesca, né, perto das 11 horas, finalmente teve ali o safety car saindo e a relargada lançada. Sim, lançada. Destaque aqui para o Latifi e para o Stroll, que conseguiram a proeza de bater antes mesmo da relargada. As posições se mantiveram, nada mudou muito, porém a pista ia secando porque, né, a chuva tinha parado. Alguns pilotos arriscaram colocar os pneus intermediários, que depois de algumas voltas começaram a ter efeito. Gasly foi um deles, que conseguiu inclusive passar o Joe e o Ricardo na pista. Então, na volta de número 17, Sérgio Pérez foi o primeiro dos líderes a colocar os pneus intermediários. Na volta seguinte, Leclerc e Verstappen fizeram o mesmo e com isso, Pérez ganhou a posição do Leclerc. Enquanto isso, o Sainz seguia na pista com a estratégia de trocar direto dos pneus de chuva extrema para os pneus slicks. Então, o Sainz parou para colocar os slicks junto do Leclerc, que vinha logo atrás. Pérez, com uma volta extra com os intermediários, se deu bem e assumiu a liderança, com Sainz em segundo, Verstappen em terceiro e Leclerc em quarto. Inclusive, a grande polêmica foi a não punição do Verstappen por pisar na linha dos boxes, ali da saída dos boxes no caso. E para você, ele deveria ser punido ou não? Coloque nos comentários. Na volta 26, então, tivemos uma batida fortíssima do Mick Schumacher, mais outra, que partiu o carro ao meio e aí a bandeira vermelha foi acionada. Essa bandeira vermelha gerou uma mudança na estratégia dos pneus.
as Red Bulls estavam de pneus médios e as Ferraris de pneus duros. A corrida então seria decidida no tempo, no limite de 2 horas. E no finalzinho de prova, os 4 primeiros colocados estavam juntinhos, um atrás do outro. E o Sainz tentava de toda forma passar o Pérez. Mas o mexicano segurou a bronca para vencer pela primeira vez na carreira em Mônaco de forma brilhante e fantástica. Em segundo chegou Sainz, em terceiro Verstappen. Completaram o top 10 Leclerc, que dessa vez terminou a prova, então a maldição de não terminar em Mônaco acabou, só que ficou fora do pódio, né? Frustrante. Russell, Norris, Alonso, Hamilton, Bottas e Vettel. Esses dois últimos, inclusive, ganharam essas posições porque o Ocon foi punido com 5 segundos por esse toque aí, por esse incidente com Lewis Hamilton. Abandonaram Albon, Mick Schumacher e Magnussen. O campeonato agora está com o Verstappen líder ainda, com 9 pontos dessa vez à frente de Leclerc, que é o segundo. E agora tem um Pérez em terceiro ali, somente, tá? Que não é somente, né? É uma vantagem até que grande, 15 pontos do líder Verstappen. Será que o Pérez consegue brigar pelo título? Mas o que interessa é, o campeonato tá bom. E agora, para finalizar, vamos com a Indy. As 500 milhas de Indianápolis, para mim a maior corrida do automobilismo, para mim nenhuma supera o que é as 500 milhas de Indianápolis. E a desse ano, apesar de ter um final que não foi legal para nós brasileiros, foi emocionante até o fim. Não vou falar do quali aqui porque eu já falei sobre ele no último giro do motor. Então vou só falar aqui que o Scott Dixon foi pole, é isso. O início de prova foi daquele jeito clássico de Indianápolis. Dixon manteve a ponta na largada, mas ficava revezando a liderança ali com o Alex Palou, o que é super normal, ainda mais com pilotos da mesma equipe. Na volta 38 tivemos a primeira bandeira amarela causada pelo carro Bitcoin do Rinus VeeKay. E quando tivemos outra bandeira amarela causada por Callum Ilott, Alex Palou, que estava com combustível no talo, acabou parando ali com o pit fechado e foi punido. Então teve a relargada, o Connor dele passou o Scott Dixon para o delírio da torcida, que para quem não sabe o Connor dele é de Indiana, então ele é praticamente o cara da casa, por isso que a torcida vai abaixo quando ele toma a liderança. Na metade da prova foi a vez do Grosjean estampar o muro em sua primeira 500 milhas de Indianápolis. E na relargada dessa amarela, Pato O'Ward fez uma ultrapassagem dupla por fora e assumiu a liderança. Que manobra! McLaughlin então causou outra bandeira amarela, né? Bateram 2 vezes no muro, inclusive, assim, ó, que praticamente determinava o momento da hora da verdade na corrida. Ou pelo menos um pouquinho. Scott Dixon foi para fazer seu último pit stop, ele que estava brigando pela vitória desde o início da prova, só que aí ele foi punido por excesso de velocidade nos boxes. Boa, Dixon! E após as paradas, Marcus Ericsson tomou a liderança e abriu uma vantagem gigante para a surpresa de todo mundo. E só uma catástrofe poderia tirar a vitória do Ericsson naquele momento. E essa catástrofe veio. Na real, uma semi-catástrofe, né? Causada por Jimmy Johnson, justamente o companheiro de equipe do Ericsson. Com isso, a bandeira vermelha foi acionada e teríamos apenas 2 voltas de bandeira verde, com Ericsson em primeiro, Pato em segundo e Tony Kanaan em terceiro. E na relargada, Ericsson segurou de forma espetacular, deu aulas defensivas, coisa que eu nunca pensei que eu ia falar, que o Ericsson deu aulas defensivas, e venceu a Indy 500 de 2022 de forma fantástica. Para nós que não gostamos do que ele fez na Fórmula 1, do que ele fez com o Nasser e tudo mais, é meio frustrante. Mas não dá para negar que ele teve muito mérito nessa vitória. Dos brasileiros, Tony Kanaan foi o terceiro e o Elinho foi o sétimo. Foram boas corridas então dos brasileiros, principalmente ali do Elinho, que largou lá de trás, e do Tony, que estava brigando até o final. O campeonato agora, após essa vitória do Ericsson, tem como líder justamente o Ericsson. O Ericsson tomou a ponta do campeonato e o Pato O'Ward é o segundo agora. Ericsson então tem 13 pontos de vantagem para o Pato e 14 para o Palou, que é o terceiro. Lembrando que a Indy 500 tem pontuação dupla. Hélio Castro Neves é o 16º no campeonato. Então, esse foi o Giro do Motor. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, tu já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clique no gostei e compartilha esse vídeo aí com a galera, cara. Pô, teve muita ação no fim de semana. Se alguém perdeu alguma coisa, mande pra essa pessoa, pô. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Não se esqueça de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. Então, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui.
e falou!